Aqui nós vamos conhecer os diferentes tipos de indústrias, né? É interessante nós entendermos que existe uma certa hierarquia no processo industrial. Existem desde aquelas indústrias mais simples, né, até hoje as indústrias mais sofisticadas. Mas é muito interessante porque nem sempre o produto final vem para nós como consumidores. Existe todo um processo que a gente chama, ou a gente fala, a gente identifica como hierarquia. O fato de vocês entenderem que muitas vezes uma indústria depende da outra. Uma indústria acaba fornecendo, né, para outra indústria condições para ela fazer a sua produção e assim sucessivamente. Então, normal que nós consideramos aí, né, a gente considera o que é chamado então de hierarquia urbana. Então, nós vamos conhecer alguns tipos de indústrias. Já começando por esta, a conhecida indústria de bens de produção. Essa indústria também é chamada indústria de base, né? Também considerada uma indústria pesada. Pesada em que sentido? Porque ela consome muita matéria-prima e ela consome muita energia, certo? E por que de base? Porque ela vai ser praticamente a base para todas as outras indústrias, tá? Então, esse tipo de indústria de bens de produção, ela vai transformar a matéria-prima ou ela vai transformar a energia, tá, em produtos que vão ser usados por outras indústrias. Que indústrias vão utilizar? As indústrias de bens de capital ou até mesmo as indústrias de consumo, que a gente vai vendo na sequência aqui agora. Mas veja, essa indústria de bens de produção, ela fornece produtos para outras indústrias ainda. Então, como exemplo, as siderúrgicas, as metalúrgicas, as petroquímicas. Então, uma siderúrgica, ela vai estabelecer, ela vai produzir, por exemplo, uma liga metálica, não é? E essa liga metálica vai ser usada por uma outra indústria. Vamos pegar, por exemplo, o aço. O aço é resultado de uma liga metálica entre o ferro e o manganês. Então, uma siderúrgica, ela pode produzir uma chapa de aço, ela pode produzir uma barra de aço, ela pode produzir um lingote de aço, que vai para uma outra indústria, que vai usar essa matéria-prima, tá? E vai produzir outro produto. Então, entendeu? É uma hierarquia, praticamente, que se manifesta a partir daí. Bom, você viu que nós citamos anterior a indústria de bens de capital, né? A indústria de base serve ela. Então, o que é uma indústria de bens de capital? Essa é aquela indústria que vai produzir máquinas, é aquela que vai produzir equipamentos, mas que vão ser utilizados por outras indústrias. Elas podem ser utilizadas, né, pelas indústrias leves, elas podem ser utilizadas pelas indústrias pesadas. A indústria leve é aquela que consome menos matéria-prima, menos energia, entendeu? Mas, veja, essa indústria de bens de capital, ela vai produzir, por exemplo, uma máquina, tá? Uma máquina que pode ser utilizada até na indústria de base. Ou uma máquina, como exemplo, você está vendo ali uma máquina de costura. Essa máquina foi produzida para servir essa indústria, que é a indústria que vai produzir o quê? Tecidos, vai produzir roupas, né, confecções. Então, uma sempre está servindo a outra. Essa máquina pode chegar direto para nós, que somos consumidores, né? Ou para outras indústrias, outros setores industriais. Mas, enfim, a indústria de bens de capital. E aí existem as indústrias de bens de consumo, né? Geralmente consumo são indústrias leves. Então, o nome já está dizendo bens de consumo. Então, nós somos os consumidores finais, certo? E quando se trata do bem de consumo, nós consumidores finais, essa indústria de bens de consumo, ela pode ser durável. O nome já diz, durável, porque o produto ele não tem, por exemplo, prazo de validade, data de vencimento, né? Então você vai lá e compra um móvel. O móvel, a partir do momento que você comprou, ele não tem uma data de vencimento, ele tem uma depreciação. Você vai lá e comprou um carro, ano e modelo, ele não tem vencimento, ele tem uma depreciação. A depreciação, ela depende do uso, de que maneira você vai usar o bem, de que maneira você vai usar o produto, certo? Agora, os bens não duráveis, aí sim, esses são aqueles que têm um prazo de validade, têm um prazo de vencimento, tem uma data de vencimento. Então,